Ô, aí. De fora é minha, hein? Olá para você, ouvinte do podcast De Fora é Minha. Seja bem-vindo mais uma vez a mais uma edição do nosso programa. Muito bom ter você aqui com a gente, aí na nossa página. Curta a nossa página, acompanhe os nossos programas. Eu sou o Rafael Miguel. Hoje vou conduzir aqui mais uma vez o nosso bate-papo. E quem está aqui com a gente, Thiago Costa, Vitor Dias, Rivelli Nunes, também a Luísa que está aqui com a gente para participar. E vamos falar hoje de um assunto que já está muito quente nos últimos dias aqui no Brasil, mas que essa semana vai aumentar ainda mais, já que vamos começar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E agora, aqui no De Fora é Minha, a gente vai falar do futebol nas Olimpíadas, né? Porque, afinal de contas, né, Thiago, a gente tem futebol nas Olimpíadas, não tem aquele protagonismo todo, né? Fica meio escondido ali entre os outros esportes, mas a gente tem tanto o futebol masculino e o futebol feminino. E a gente segue essa saga, né, Vitor, a busca pela medalha de ouro. Já virou um mantra da seleção, né, ô Rivelli? Quando que o Brasil vai ganhar essa medalha de ouro no futebol? Será que vai ser agora, no Rio de Janeiro? Mas tomara que seja, né? O Rogério Micali passou uma boa impressão nas primeiras entrevistas, nos primeiros trabalhos que ele tem feito com a seleção, desde a convocação da seleção, né? Sim. Colocar o Fernando Praz como goleiro, ter o Neymar no time. Tem um ataque muito forte, do meio para frente a seleção brasileira é realmente muito forte. A dúvida fica na defesa, né? Que eu acho que é meio incógnito. Não tem um jogador mais experiente, né? Todo mundo ali, o pessoal mais novo, Rodrigo Caio, o Luan do Vasco tava com ele. E essa coisa o Gabigol. Essa coisa da busca do ouro, como se não bastasse no masculino, estendeu pro feminino também, né? Às vezes que o Brasil bateu na trave, perdendo decisões de forma dramática. Pois é, né? O Brasil convive com essa coisa no futebol, nos dois, né? De bateu na trave. No masculino já são 3 pratas e no feminino 2 pratas, né? E 2 seguidas, né? 2008 e 2004. No masculino são 3 pratas e 2 bronzes. E assim, o futebol pode não ocupar esse papel de protagonista, igual você falou, mas ele acaba criando um papel de estigmatizar determinadas gerações e acaba criando isso, né? Então, você estava mencionando, o futebol está nas Olimpíadas desde a segunda edição das Olimpíadas da Era Moderna. O futebol masculino, né? Isso. E vamos lá. E existe uns papos de tirar o futebol das Olimpíadas. O que vocês acham disso? Eu acho que era uma briga que acontecia, já foi mais intensa entre o COI e a FIFA. Como a FIFA hoje, que é quem organiza o futebol nas Olimpíadas, tanto que as estatísticas que a gente encontra sobre o futebol nas Olimpíadas está no site da FIFA, não é nem no site do COI. Eu acho que essa briga diminuiu um pouco, porque o futebol, ele por si só tem um protagonismo muito grande, né? E eu acho que a FIFA mesmo, por um jogo de interesses, até por alguns patrocinadores serem totalmente divergentes do COI, não aceitava muito essa coisa do futebol nas Olimpíadas. Eu acho que até mesmo por isso que criou isso de ser seleções sub-23. Então eu acho que é uma briga muito política. Tem essa coisa do futebol não ser um esporte olímpico, né, nas Olimpíadas. E aí por isso que criam toda essa briga aí. E aí, ô Thiago, você estava falando, né, o futebol masculino começou na segunda Olimpíadas, né, na Era Moderna. 1900, né? 1900? 1908. 1908. Foi o primeiro... Em Londres. Em Londres, a Grã-Bretanha foi campeã, Dinamarca medalha de prata e a Holanda medalha de bronze. Uhum. Então o futebol já ia curioso, toda a Olimpíadas, né? Curioso que em Estocolmo, na Suécia, 4 anos depois, foi o mesmo pódio. Grã-Bretanha, Dinamarca e Holanda. Você tem o número, aí tem o número de participantes de cada dessas primeiras? Tem sim. Pode ser que também não tinha muita gente participando, né, nessas primeiras Olimpíadas. Na de 1908 foram 6 participantes. Na de 1912 já cresceu para 11. E foi crescendo, e hoje, desde a Olimpíada de 1980 em Moscou, são 16. Agora, uma curiosidade, vocês sabem qual é a seleção que está no topo do ranking do futebol olímpico?
A Hungria? A Hungria. A Hungria tem 3 medalhas de ouro, 1 medalha de prata e 1 medalha de bronze. O Brasil, nesse ranking de futebol olímpico, embora tenha 5 medalhas, ele está atrás de Camarões, está atrás da Nigéria, está atrás da Tchecoslováquia, da Alemanha Oriental. Uma potência. Da Bélgica, da Suécia, porque não conquistou o ouro, né? E no quadro de medalhas olímpico, que conta é a medalha, ouro, né? é a medalha de ouro. A Hungria tem 3 de ouro, depois a Argentina, a União Soviética, a Grã-Bretanha e o Uruguai tem 2 de ouro. O Uruguai, inclusive, que tem as estrelas da Celeste Olímpica. na Celeste Olímpica, chama Celeste Olímpica justamente, obviamente, por causa da Olimpíada, e tem no 24, escudo da Associação Uruguaia as estrelas equivalentes a essas 2 medalhas de ouro que eles conquistaram em 24 e 28. 24 e 28, na época até mesmo dos títulos mundiais do Uruguai. Daqui na América do Sul, só o Uruguai e a Argentina, né, já levou o ouro no futebol. Só Uruguai e Argentina. O Brasil tem medalha também. Na medalha de ouro, né? A medalha de ouro foi só Uruguai e Argentina. Foi Uruguai e Argentina. O Brasil tem medalhas de bronze e de prata. O Paraguai tem uma medalha de prata. O Chile tem medalha de bronze. O Chile tem uma medalha de bronze por causa do Brasil, vamos lembrar desse caso, né? Vocês lembram por quê? Porque lá no pré-olímpico o Brasil resgatou o Chile com uma goleada de 9-0 sobre a Colômbia. É verdade. Os chilenos já estavam começando a viajar para casa. Essa goleada espetacular tirou completamente o saldo da Colômbia e ficou o Chile na fase final. Aí o Chile foi para as Olimpíadas junto com o Brasil. O Chile ganhou a medalha e o Brasil ficou de mãos abanando. E foi uma seleção. Camarões, né? Tirou o Brasil, né? Camarões do Eto'o. E essa seleção brasileira que tinha o Alex, E o tinha Profechô, né? o Ronaldinho, o Gaúcho, Essa o Profechô. Olimpíadas de Sydney, 2000? De Sydney em 2000. O Profechô declarou Camarões que tirou o Brasil. o Professor nessa época declarou que Camarões tinha uma bagunça organizada. E assim, talvez vale também para essas Olimpíadas, futebol nas Olimpíadas, para a gente fazer uma leitura de Guerra Fria e desse período dos times do bloco socialista, que o Rivel estava falando. A Hungria, ela ganha essas medalhas justamente nesse período ainda de influência do bloco soviético, mas também muito pelo fato dela ter uma das gerações mais brilhantes que o futebol mundial já conheceu, quando ela ganha a Olimpíada em 52, que era a geração do Puskás, do Kocsis, do Hidegkut, né, daquele time que foi vice-campeão em 54 na Copa do Mundo, que ganha a Olimpíada de 52, que é um time sensacional. Fica 3 ou 4 anos invicta, né? Sim, sim. Entre a 50 que é considerado uma das 54. tragédias de Copa do Mundo, é quando a Hungria perde. Mas aí você tem numa sequência, para você ter ideia dessa questão da influência do bloco soviético, você vai ter em 52 Hungria, 56 União Soviética, em 60 ouro da Iugoslávia, 64 Hungria, 68 Hungria, 72 a Polônia, 76 a Alemanha Oriental e 80 a Tchecoslováquia. Então assim, tinha-se também uma discussão porque a Olimpíada não se levava aos jogadores profissionais. Só tinha amador. Mas no bloco soviético todo mundo era amador, porque teoricamente Quem pagava eram as empresas que eram estatais. Que eram as estatais que eram donas dos times, né? Então, e eles eram, tipo, tecnicamente eles eram amadores. Dentro das Forças Armadas, outras coisas, igual o Puskás era, né? Major, o Kocsis, né? Então você tinha essa relação polêmica, né? Fora. Aí para você ter esse patamar, a Alemanha Oriental tem mais tradição em Jogos Olímpicos que a Alemanha Ocidental. É verdade. A Alemanha Ocidental, o River estava falando daquelas estatísticas, a Alemanha Ocidental, no caso da equipe da Alemanha Unida, ela tem apenas um bronze em Olimpíadas. Né? A Alemanha Ocidental também só tem um bronze. Que foi em 88, né, da Alemanha Ocidental. Daquele jogo espetacular do Brasil. O Tafarel pegou pênalti. Agora, Thiago, você lembrou dessa hegemonia do futebol do leste europeu? Um fato curioso que de 1936 até 92, somente europeus ganharam medalha de ouro nas Olimpíadas. Foi em Barcelona, a Espanha ganhou em 92. E o mais curioso disso que foi a última medalha europeia de ouro. Porque depois, em 96 em Atlanta, a Nigéria foi campeã. Em Sydney, Camarões. A Argentina foi bi em Atenas e em Pequim.
E na última, em Londres, foi o México. O México do Peralta, que ganhou do Brasil na disputa da medalha de ouro. Um parêntese sobre esse ouro da Argentina em 2004. Foi a primeira medalha de ouro da Argentina nas Olimpíadas desde a década de 50. Se não me engano, desde 56. A Argentina ficou esse tempo todo sem uma medalha de ouro nas Olimpíadas, só foi ganhar no futebol. E tem uma coisa aí que chama atenção também nesse período mais recente das seleções africanas, né? Chegando aí Camarões, Nigéria ganhando medalhas de ouro. A questão dos gatos, né? Tem essa questão que sempre pairou aí, né, sobre as seleções. Eu sou o Luiz Roberto, né? Eu tô falando gato em outro sentido, viu, gente? Você pode até falar, mas a gente sempre tem que lembrar que é o sujo falando mal lavado nesse caso. Né? Um outro Fechou, fez escola. Um outro fato curioso que no futebol contemporâneo, né, da Argentina, o Mascherano tem 2 medalhas de ouro. Ele participou das 2 conquistas. O Oscar Ustari também tem 2 medalhas. O Ayala, ele tem uma medalha de ouro em 2004 e tem uma de prata em 96. São jogadores dessa geração da Argentina que não ganha nada no futebol profissional, mas que acabou ganhando medalha no futebol, né? E tem essa questão do futebol ter isso de apenas jogadores até 23 anos, né? Apenas 3 jogadores acima da idade, que dificilmente o jogador vai ganhar 2 medalhas, né? Porque dificilmente ele vai jogar mais de uma Olimpíadas. Só se ele for bom o suficiente para estar acima dos 23 sempre, né? Mesmo ele jogando com a idade olímpica e depois ele jogando acima. Como vai acontecer com o Neymar agora, por exemplo. E outra coisa, é mais difícil você classificar para a Olimpíada, porque são menos seleções. São 16 contra 32 da Copa do Mundo. Ali o pré-olímpico é mais pesado, né? Aqui, por exemplo, são só 2 vagas para a América do Sul, contra 5 na Copa do Mundo. Nessa questão dos jogadores acima de 23 anos, o Marcelo, lateral esquerdo, ele ganhou 2 medalhas, ganhou em 2008, ganhou em 2012. Em 2008 ele tinha 20 anos, em 2012 ele já tinha 24. Ele foi um dos jogadores acima dos 23 anos na última, eu não lembrava disso. Na última? Em 2012? Humano? Marcelo... ele nasceu em 88. Acho que foi o Marcelo, tinha 24. Thiago Silva... O Hulk, eu lembro que o Thiago Silva tinha... O Thiago Silva tava abaixo? O Thiago Silva ele é de 84. Ele é de 84. Ele era uns acima também. Então eram os 3. Se eu não me engano era Marcelo, Thiago Silva e Hulk. Foram os 3 acima na última Olimpíadas. E aí a gente teve o Neymar, que estava abaixo dos 23 e que vai ser um dos acima agora, né? Nessas Olimpíadas agora do Rio de Janeiro. E falando mais especificamente das participações do Brasil na Olimpíadas, quais, agora, por enquanto a gente está falando do masculino, né? Daqui a pouco vamos falar da seleção feminina também, mas quais participações masculinas que a gente pode destacar aí do Brasil? Talvez comece mais forte. Eu vi que o mais, que marcou para mim foi em 88, não teve outra. Aquela seleção que foi o embrião da seleção campeã do mundo em 94, né? Sim. Tinha o Tafarel, tinha o Jorginho, tinha o Bebeto, tinha o Romário. Era a seleção do Carlos Alberto Silva. Treinado pelo Carlos Alberto Silva. Que era a seleção de 88. Era uma seleção interessante, era um time legal. E assim. Tinha o Neto nessa seleção. Eu prestei muita atenção no Tafarel, né? Foi um negócio legal. Naquela disputa de pênalti com a Alemanha, foi um jogo bem bacana. E foi um dos uniformes mais bonitos que a seleção brasileira já teve. Era um calção verde, né? Calção verde, a camisa amarela com escrito Brasil, né? Não se usava o escudo da CBF. E da Adidas, que era patrocinadora do comitê do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro. Se for para prestar atenção, ele parece demais com o estudo de croquis dos primeiros uniformes da seleção brasileira na década em 54, quando o Valdir Schiller faz o concurso. É muito parecido. Inclusive esse croquis é capa daquele livro Futebol do Alex Bello sobre o futebol brasileiro. E é isso. Agora, eu fiquei muito frustrado com aquela seleção de 96 em Atlanta. Achei que aquela seleção tinha chance de ganhar. Tinha sim. Era uma grande seleção, né? E teve também um lance emblemático que muita gente não lembra. A pataquada do Dida do Aldair no primeiro jogo contra o Japão. Sai do gol, Dida. Sai do gol, Dida. E era uma seleção muito forte também, aquela de 96, né? Uhum. Ronaldo, tinha o Ronaldo Fenômeno, né? Que
tinha acabado de ser campeão do mundo. Era Ronaldinho ainda, né? O próprio Aldair, o Dida. Aldair, o Dida, tinha o Juninho Pernambucano, tinha o Zé Elias naquela seleção. Flávio Conceição, tem tava, né? tem aqui uma... Era uma seleção bem interessante. Tem uma escalação aqui por alto que era Dida, Zé Maria, Aldair, Ronaldo Guiaro, que era aquele que jogou no Galo, Flávio Conceição, Roberto Carlos na lateral esquerda, Bebeto, Amaral, Apartheid, Juninho, Rivaldo, Sávio, Danley, Narciso, André Luiz, Zé Elias, Marcelinho Paulista, Luizão e Ronaldo Fenômeno. É curioso, né? O Bebeto ele tem 2 medalhas olímpicas também. Ele ganhou em 88 e ganhou em 96. As 2 pratas, né? Não, o E 96 foi 96 bronze. foi bronze. 96 bronze. E a seleção nigeriana, né? A seleção de JJ Okocha, Poxa, Canu. Canu. É perigoso. Babaiaro, Pois é, né? Babangida, O Brasil que acabou perdendo no gol de ouro, né? Pra Nigéria na Tava ganhando de semifinal. 3x1 no jogo, de deixou 3 a 1. empatar. E perdeu no gol de ouro. E aí o Canu faz aquele gol lá e o E Brasil... uma outra curiosidade, você E sabe ganhou qual foi o primeiro gol de ouro da história dos Jogos Olímpicos? Não. Foi do Calado, de Portugal, na Olimpíada de Atlanta, ganhando da França por 2-1. Deve ter sido, se o Brasil foi desclassificado nas quartas de final, Não, o Brasil, caiu ele, na semi, ele né? ganhou de Portugal na disputa do bronze. Então- 5x0. Portugal pode ter ganhou. sido nas Portugal quartas. ganhou da França. Nas quartas, provavelmente. Foi Deve ter sido nas quartas. Foi nas quartas, é verdade. Será que foi a primeira Olimpíadas com gol de ouro? Que teve gol Possivelmente, de ouro? porque na Copa de 94 ainda não tinha gol de ouro. Oh, e essa seleção argentina que perdeu também não era uma seleção de respeito. Tinha Crespo, Almeida, Ayala, Bacedas, Cavaleiro, Chamou, Crespo, Delgado, Galhardo, Ariel Ortega, Sensini, Simeone e Zanetti. Zanetti o eterno. Eterno, né? eterno. Provavelmente já tinha uns 10 anos de internacional aí nessa época. Sim, ele era o sub-50, né, no caso. E depois de 96, a gente vai ter... Uma grande lacuna, né? A de 2000, que foi uma seleção Mas que não leva medalha, né? que em não 2000. leva medalha, que sai para Camarões. Fechou. Como diria o Mauro César. E era um time de respeito. Fez um pré-olímpico sensacional, né? Deixou uma boa impressão, né? Parecia que seria um grande candidato e acabou decepcionando. E foi ali que caiu o Luxemburgo, né? Sim. O Fechou já caiu de lá. Acabou E aí caiu. o futebol bailarino do Emerson Leão logo na sequência. o Leomar na seleção. Em 2004 que o Brasil fica fora da Olimpíadas? Foi que teve o né? episódio 2004. do Robinho e do Diego no pré-olímpico, um puxando a calça do outro. Aí o Brasil acabou ficando fora, né, daquela Olimpíadas. Sensacional. E a Argentina leva o ouro. Ganhando o Paraguai na final e com a Itália com a medalha de bronze. E aí depois, em 2008, tem o bronze, né, com o Ronaldinho O Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, o Messi estava na Argentina. O Messi ganha medalha de ouro. Ganha da Nigéria, devolve a derrota de 96 e o Brasil fica com bronze. E tem um dos grandes lances marcantes, que é o Ronaldinho Gaúcho falando ao celular, né, enquanto recebe a medalha dele lá no pódio, né, encontro, dizem. marcando com as suas amigas, né, como ele mesmo disse. E não era uma seleção também de respeito. Ó. Alexandre Pato, Hernanes, Anderson, Breno, Botafogo, Diego Alves, Diego Ilcinho, Jô, Olha aí. Esse Jô. Diego Alves é qual, Diego Alves? Diego Goleiro? Alves, o goleiro. Goleiro. Lucas, Marcelo, deve ser o Lucas Leiva, né? Marcelo, É, ó, o Lucas Marcelo aí. Leiva. Rafinha, esse Que Rafinha. hoje tá no Cruzeiro. É o Rafinha do Cruzeiro? Acho que é o Rafinha do Cruzeiro, né? Rafael Sobis. Rafinha tá com 32 anos. né? Então Rafael Sobis, Também Ramires, tá no Cruzeiro. Renan, Ronaldinho Gaúcho, Thiago Silva, Thiago Neves e Alex Silva. Thiago Neves. Alex olha Pirito. só, hein. Era uma seleção. Vários Era o Dunga jogadores. treinador, né? Foi providencial essa demissão do Dunga, porque ia ser ele o treinador nas Olimpíadas. Meu Deus, ia tirar o Rogério Micali, né? Que tipo, pelo menos é Que ele treinador. arrumou esse time sub-23, ele treinou ele fez vários amistosos com o time sub-23 do Brasil. Posso só fazer um parêntese? Sim. Tipo, o pessoal falava muito daquela garotada e tal, na última Copa América, meteu o sarrafo nos meninos, né, no Brasil e tal. Agora você imagina o cara ter uma preleção com o Ancelotti, uma preleção com o Guardiola, uma preleção com o Manuel Paulinho. Pellegrini, com os caras, Mourinho, aí ele tem que ter uma preleção com o Dunga.
Pô, Já desanima, né? É, só um parênteses. desanima. parênteses. Desanima. E aí a gente chega em Londres, né? Que o Brasil faz um bom torneio olímpico, chega na final como franco favorito. Só que aí eu não sei se é o tremer quando vai pegar a medalha, o excesso de confiança. Vai pegar o México também, né? Que o Brasil quando passou por um O período Brasil aí. tomou a emprestado o slogan do México, jogou como nunca, perdeu como sempre. E quando acordou já tava perdendo de 1-0 com o gol do Peralta. Tomou o segundo gol no segundo tempo. Acho que o Hulk, né, fez o gol de honra do Brasil no 2-1. E perde mais uma vez a medalha. Mas eu acho que dessa vez o Brasil... Quem sabe o Brasil... É lógico que não vai vingar o que aconteceu na Copa, mas quem sabe não traz um pouco de alegria pro futebol brasileiro, né? Que tá tão desacreditado depois da Copa do Mundo de 2014, perder 2 Copas Américas do jeito que perdeu, essa crise na CBF, que a CBF agora tenta sanar com a contratação do Tite, quem sabe não seja esses meninos aí que voltam a dar um pouco de alegria para a torcida com a seleção brasileira. Você tem uma questão muito séria nisso, né, velho? Porque, tipo, a garotada parece que tá bem armada. Eu achei muito sensato manter o Rogério Micali, né? E assim, não tem... Eu gostei muito da minha convocação, me chamou muita atenção positivamente o Fernando Praz, como uma liderança positiva. Agora, o que me preocupa é se o Neymar vai ser uma liderança positiva para essa garotada, para essa turma. Se eu tivesse no lugar do Micali, talvez, por essa pressão toda, eu não chamaria o Neymar. Eu queria chamar um jogador melhor de grupo, melhor para o coletivo, porque, não sei, causaria polêmica. Talvez eles tenham pensado na empatia com a torcida local. Mas é complicado você deixar o seu maior jogador, né, de fora. Mas O que o Brasil com essa coisa do ouro engasgado há tanto tempo, né? Se não leva o Neymar, ia sofrer muito também. Mas sabe o que eu fico pensando? Caso o Brasil não ganhe a medalha de ouro e ganhe a prata ou bronze, o Neymar fazendo a mesma coisa que o Ronaldinho fez em 2008, recebendo a medalha já organizou os churrascos com os colegas. Agora, tem uma coisa. Eu gostei muito do Neymar na Copa de 2014 porque eu acho que ele soube assimilar bem a pressão e eu acho que isso vai ser um grande trunfo do Brasil nessas Olimpíadas. Você acha mesmo? Eu acho que ele conseguiu. Porque assim, até... Eu acho que ele dá graças a Deus pelaquela joelhada nas costas até hoje. Eu não acho, sabe? Eu acho que ele tava conseguindo... depois do 7, né? Com certeza. Eu acho que o Santos dele é forte demais. Ele não quis ir para a Copa América, o Brasil não passou na primeira fase no grupo. Ele não quis, vírgula, o Barcelona não quis, né? Se ele quisesse, ele viria. Ele viria. Se ele Não, quisesse, ele viria. não, o Real Madrid, o Real Madrid vetou o Di Maria numa final de Copa do Mundo. Teoricamente ele é um cara acima, né? Não, mas aqui, a gente não faz jogadores igual era feito o Romário, era feito um Cruyff que chegava e falava, eu quero jogar, eu vou jogar. Não, claro que não. Os caras estão muito mais dóceis, mas eu não acho o Neymar amarelão como você acha. Agora o Neymar tá há quanto tempo sem disputar uma partida? Desde o último jogo do Barcelona, foi Lá se vai Foi a final da Copa do Rei. Ele vai entrar em ritmo de pré-temporada, né? Ele deve estar voando, né? Porque descansado deve estar. Com certeza. Descansado dentro de campo. Não vou falar da vida dele. Realmente é um bom extra-campo, né? mas desde deve maio, tá bem né? preparado, Mas eu acho que maio, né, temporada europeia. mas eu acho que o Neymar pode ser um trunfo pro Brasil. Bom, a gente tem que falar também, né? Vamos falar também do futebol feminino. Claro. Né? As meninas de ouro. O Brasil também, no feminino, já bateu na trave. O feminino tem uma história diferente nas Olimpíadas, que é mais recente, né? Apenas desde a Olimpíada de 96, E né, que começou. Eu tenho que citar aqui a interminável Formiga vai para sua 6ª Olimpíada, recordista do Brasil. Jogou todas as Olimpíadas, jogou né? todas as Jogou Olimpíadas todas com as futebol Olimpíadas. feminino. E mantendo o nível, é a versão feminina do Zé Roberto, a gente pode dizer, né? Verdade. Ela tá com o quê? 41? Boa analogia. 41, Boa analogia. 42? Excelente por aí. Por aí, né? Realmente ela é incrível, né? E ela tem um preparo físico diferenciado. Uma vitalidade impressionante. Eu me lembro que quando o Brasil perdeu para a Argentina na Olimpíada de Pequim, nessa mesma Olimpíada, no feminino, o Brasil perdeu a medalha de ouro para os Estados Unidos, né? Uma partida sensacional da Marta, um jogaço contra os Estados Unidos. E eu lembro muito bem nessa época que essa derrota doeu muito mais do que a derrota dos homens, dos marmanjos, para a seleção argentina. Mesmo tendo perdido para a Argentina.
Porque aquela seleção realmente merecia o título. Só que os Estados Unidos são muito fortes no futebol feminino, né? São 5 Olimpíadas, eles ganharam 4 medalhas de ouro e 1 prata. Só perdeu a de Sydney em 2000 para a Noruega. Então, assim, a hegemonia do futebol americano é muito grande. Vocês acham que os Estados Unidos, que é campeão mundial de futebol feminino, é a seleção a ser batida? Sempre. Sempre. No futebol feminino, sempre. E a australiana também vem com força. Eu acho que é uma seleção. Eu vi o amistoso no final de semana, foi bem legal o amistoso. O time ganhou de virada, a seleção brasileira ganhou de 3-1. Eu acho que também tem um crescimento, para essas meninas, um crescimento de autoestima. O que sobra de confiança no masculino falta para essas meninas e falta suporte. O PAN foi um exemplo disso, sabe? Falta para elas um pouco mais de apoio, de suporte. E talvez finalmente um ouro olímpico para as meninas vai ajudar a dar a tão sonhada visibilidade, porque hoje você tem a mesma CBF, que é uma zona, com a seleção feminina ela foi carinhosa e montou uma seleção permanente, com o Vadão, que é um treinador calejado de futebol masculino, então que se pautou para estudar, né? O Marco Aurélio Cunha também está junto. Tem uma comissão de São Paulo. Tem uma comissão técnica ali preparada para as meninas, então e eu acho que esse ano é o ano das meninas. Você falou da CBF, Thiago, até um ponto positivo para essa Confederação Brasileira de Futebol, que agora eles criaram um departamento dentro da CBF para cuidar do futebol feminino. Não só da seleção, para cuidar de campeonatos, para cuidar de torneios, para formar alguns jogadores. Que a Formiga era interminável, mas daqui a pouco ela vai parar, ela não vai aguentar carregar a Formiga nas costas dela a vida inteira. Uma hora tem que parar, né? A Marta também daqui a pouco, então a Marta já uma nova geração. Começou a cair, né, tecnicamente, não é mais a melhor jogadora do mundo, como foi por tantos anos, então o Brasil precisa de outras referências, né, na seleção brasileira. E tomara que o Brasil passe em primeiro, né, porque se ele passar em primeiro no grupo, ele vem jogar em Belo Horizonte as quartas de final. Isso é um perigo. Vai ser no Mineirão. Uma semifinal no Mineirão? Não, mas quartas de final. Ah, menos mal. A semifinal seria mais... O que o Brasil pode fazer, acho que é disputar no masculino, disputar uma medalha de bronze contra a Alemanha. Isso pode acontecer. No Mineirão. No Mineirão? Uma das disputas do bronze é no Mineirão e pode ser Brasil e Alemanha. Então uma redenção, talvez. Ou não, né? Ou não. A Alemanha que tem um jogador do campeão do mundo em 2014. Bom, mas a gente tá falando do futebol feminino. E a Alemanha que tem tudo pra bater, só mais um parênteses, a Alemanha que tem tudo pra bater o próprio recorde de 7-1 pra jogar aqui no Mineirão contra a gloriosa seleção das Ilhas Fiji. A Alemanha aqui no futebol feminino também é muito forte, né? Sim, tem 3 medalhas de bronze. O Japão vem para essas Olimpíadas femininas também? O Japão vem. Se eu não me engano, o Japão ficou de fora, não? O Japão? Eu lembro que uma seleção assim, de tradição no feminino tinha ficado de fora. Se não me engano, era o Japão. Deixa eu consultar os universitários. Pode até Dar uma olhadinha. Se não me engano, o Japão ficaria de fora. Mas a gente tem outras seleções assim, tradicionais, né, no feminino. A própria Suécia, né, que tem um campeonato nacional muito forte no futebol feminino. Sim. A França também tem uma boa seleção. As seleções europeias costumam A ser França bem que fortes, joga né? no Mineirão também. Sim. Os times europeus, né, são muito Vocês fortes. querem analisar os grupos? O Brasil vai no grupo E. Esse no feminino, né? No feminino. Qual que é o grupo do Brasil? África do Sul, China e Suécia. É um grupo forte. É um grupo forte, não é Forte, fácil. a China já foi uma time. boa potência do futebol A Suécia é um bom time, a África do Sul que é um azarão, né? E aí o grupo F, que tem Alemanha, Austrália, Canadá e Zimbábue. E O Canadá que sediou o Mundial do ano passado. Sim. O Canadá sediou, Tem a né? polêmica Aí tem a do Austrália e a gramado Alemanha. artificial. sintético, Realmente é o Japão, né, que ficou de fora. É o Japão. E E aí aí tem o no grupo outro- G, você tem Colômbia, Estados Unidos, França e Nova Zelândia. Esse grupo também é um grupo forte, né? Colômbia, Estados Unidos, França e Nova Zelândia. A Nova Zelândia e a França tem um futebol intermediário, né, no feminino, A Colômbia é mais fraca. e os Estados Unidos. Por incrível que pareça, né? A Colômbia no feminino, eu acho que eles ainda não desenvolveram tanto, né? Eles disputaram o último Mundial feminino, mas ainda tá bem abaixo. Tá em dessa crescimento discussão. ainda o futebol feminino. A gente tá com o nosso tempo quase terminando. Vamos passar os grupos do masculino rapidão, ô Thiago? Você tem aí? Vamos lá. Meu- Vou consultar aqui. Antes disso, antes do masculino, já que a gente falou de mais cedo, né, em outra situação de literatura,
eu recomendo aqui, hoje a gente descobriu aqui um livro chamado Os Senhores dos Anéis. Um livro que chama O Senhor dos Anéis. Poder, Dinheiro e Droga nas Olimpíadas Modernas. E um dos autores é o Andrei James, que é o cara que escreveu sobre os escândalos na FIFA, corrupção e outras coisas. Esse livro é de 92 e ele tem uma reedição em 2011. O livro, até para quem quiser pesquisar, ele está girando em torno, o livro mais barato, R$ 85, os nossos alfarrábios aí. Bem salgado, né? E salgado. depois desse escândalo com o atletismo da Rússia, tem tudo para ter uma terceira edição, quarta, né? Então, vamos lá para os grupos do masculino. No grupo A, a gente tem África do Sul, Brasil, Dinamarca e Iraque. Eu acho que é um grupo difícil para o Brasil. Na atual conjuntura. Se fosse o grupo, eu achava que não passava. Mas eu acho eu um vou dizer grupo... uma coisa. Depois nós fechamos na Copa América. tudo é possível. Tudo é possível. Mas não, eu acho que é um grupo tranquilo pro Brasil passar. Eu não acho que o Iraque vai ter... Rafael tá otimista. Não, eu não acho que o Iraque vai ter grande resistência contra o Brasil. Talvez aí a Dinamarca deve ficar em segundo. Eu pensei nessa piada também, vamos deixar essa batida. Deixa pra lá. Melhor... E você, Rivelli, qual que você tem a dizer que entre Brasil passa tranquilo num grupo com África do Sul, Dinamarca e Iraque? Tem um canal no YouTube que chama Falha de Cobertura, porque eles fizeram uma análise igual a gente está fazendo dos grupos. Aí eles analisam assim, ó, o Brasil vai pegar Iraque e África do Sul, ou África do Sul e Dinamarca. O primeiro jogo contra a África do Sul no Mané Garrincha, às 16 horas do dia 4. Eu sei que ele fala assim no final, na terceira rodada, provavelmente o Neymar já vai estar suspenso, então o Brasil corre o risco. Mas é nisso que eu tava falando, quando o Neymar com a garotada, aquilo que você tava falando com ele, com o Mateuzinho, você entendeu? Dele é influência negativa. Sem brincadeira, eu acho que esse grupo aí, o Brasil passa com certa tranquilidade. Tem a obrigação de passar, né? Com a gente bastante tem tranquilidade. o grupo B aqui com Colômbia, aí veio o Japão masculino, Nigéria e Suécia. Eu acho que a Colômbia tá bem nesse grupo. A gente sempre fica na expectativa das seleções africanas, né? Da Nigéria aí, como é que a Nigéria aí, como é que a Nigéria vai chegar. Interessante. O Ibrahimovic, no fim das contas, não vem, né? Ele parou lá na Eurocopa. Ele chegou a falar que viria, né? Ele chegou a ficar na lista dos 30, né, da Suécia, mas acabou não... Eu prefiro brigar com o Mourinho. Ficar brigando com o Mourinho é mais interessante do que vir pro Brasil. Tá brigando lá com o... Aí a gente tem Cantona. o grupo C, quem é rei, quem é Deus, né? Pois é, vai ficar aquela briga lá. Aí você tem o grupo C com a Alemanha, Coreia do Sul, a grande seleção de Fiji e o México. O México é o campeão olímpico, hein? É o atual campeão, né? A Alemanha que tem um jogador campeão do mundo. Quem? Eu não me lembro o nome. Ele tem um jogador que esteve no Brasil na Copa. Porque não veio nenhum acima de 23 anos. Da Alemanha? Esteve no Brasil acho o esquema do Ronaldo em 94, né? Não, a Alemanha abriu mão de trazer jogador acima de 23 anos. Eu sei que tem dois irmãos, um que joga no Borussia, outro que joga no Stuttgart, eu acho. São dois irmãos gêmeos. Eu não sei se eles têm mais que 23 anos. E o grupo D, que tem a Argélia, Argentina, Honduras e Portugal. Portugal vem com uma base também, não vem o Renato Santos? Não vem. Portugal ele não vem nenhum jogador que esteve na Eurocopa. A maioria dos jogadores são jogadores dos times pequenos lá de Portugal. Alguns jogadores que estavam até sem clube também. E o treinador, não vai ser o Paulo Bento, não? Paulo Bento não. Nem o Sérgio Vieira. É o Sérgio Vieira. Pois é, vamos ver, né? O que vai acontecer aí no... Mas vem aquela comissão técnica que também participou da Eurocopa? Ou nem a comissão eu também acho que não é a mesma, não. Portugal meio que... Talvez aqui é Portugal e Argentina, né, gente? Não tem muito mistério nisso aqui, não. Sabe os outros dois? Honduras e Argélia. Não, Fiji é do grupo. Fiji é do grupo da Alemanha. Poxa, gente, Honduras vai dar canelada igual dá o time principal lá. O pessoal bate lá em Honduras, hein? Não, bate firme, cara. Quem sabe, a Argélia foi uma surpresa na Copa do Mundo, né? Quem Agora, sabe? que trouxe interessante, o grupo, essa questão já que o pessoal, pra gente poder refletir, né? Você tem no futebol olímpico aqui o grupo A, B, C e D. Aí o feminino começa com o E. Como se fosse uma continuação, como se fosse uma continuação. Parece que eles tratam como um torneio só, né? Será que depois cruza, né, os masculinos e feminino na semifinal? Meu Deus. Bom, gente, nosso tempo já está estourado aqui, né? Falamos aí de muita coisa do futebol olímpico aí também, dos grupos. Já começam agora nos próximos dias, né? O futebol começa antes da abertura da Olimpíadas, que é na sexta-feira, dia 5. Mas antes a gente já tem futebol, né? No Mineirão, inclusive, na Rivelli, também teremos jogos aqui em Belo Horizonte.
Bom, muito obrigado a você que ficou aí acompanhando a gente aqui no De Fora é Minha. Voltamos na próxima semana. Valeu, Vitor, valeu, Thiago, valeu, Rivelli. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado e até lá. Ô, aê. De Fora é Minha, hein?